Número de Êxodo. Número de Êxodo, ou como diz o irmãozinho, Exodo. Número de Êxodo. Livro do Êxodo. No capítulo Livro do Êxodo, no capítulo 33. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 23. Quem achou diz amém? Amém. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei um anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor:
Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é o nosso alimento. E nós queremos te conhecer e saber o que está no teu coração para nós através da tua palavra. Então nos conceda a graça, Senhor. Nos conduza. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 33 do Êxodo, queridos, está dentro do contexto do capítulo 32. E o que aconteceu? Israel pecou terrivelmente contra o Senhor. Moisés, ele estava no monte por 40 dias, envolvido pela glória do Senhor, na qual o Senhor estava passando para ele todas as instruções do tabernáculo e também entregando para Moisés os 10 mandamentos. Nesse período em que Moisés ficou ausente, o povo de Israel então começou a se corromper. E no capítulo 32, você pode observar que no versículo 1 diz que o povo cercou Arão. E quando diz no texto que o povo cercou Arão, não é que o povo simplesmente deu uma sugestão para Arão criar um bezerro de ouro, mas se você for observar o original, esse cercou, realmente o povo pressionou Arão, ameaçou Arão. E ele foi obrigado pelo povo a fazer uma imagem para o Deus de Israel. Arão também, corrompido pelos costumes dos pagãos do povo do Egito, ele pediu para que o povo tirasse suas joias, os seus enfeites, para fazer então um bezerro de ouro. Mas você pode observar que Arão, ele não fez um bezerro de ouro com a finalidade de substituir o Deus de Israel, mas ele fez um bezerro de ouro com a finalidade de representar o Deus de Israel. Olha que terrível o que foi feito aqui. Você pode observar que o povo de Israel era um povo que estava com o Senhor, mas ainda não conhecia o Senhor. E o que eles queriam era dar uma forma para o Senhor. Mas Deus, ele não tem forma. O nosso Deus é Espírito. E o povo de Israel queria construir uma imagem do Deus de Israel. E eles construíram uma imagem de um Deus pagão, que era muito idolatrado e adorado, principalmente pelos cananeus, que costumavam adorar esse bezerro de ouro, que era uma espécie de Deus da fertilidade, da colheita. Então os israelitas, eles estavam com Deus, mas ainda não tinham um conhecimento de quem Deus era. E o pior de tudo é que aqueles que estava responsável para conduzir, em vez de conduzi-los ao Deus de Israel, Arão, na ausência de Moisés, ele fez o que eles queriam e criou uma imagem distorcida do Deus de Israel. Então você tem que entender que um povo que não conhece o seu Deus é um povo que constantemente está criando caricaturas de Deus. O próprio João Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E realmente isso é uma verdade. O nosso coração constantemente quer construir ídolos para adorar. Mas nós, como povo do Senhor, nós temos que entender que o único que é digno de adoração é o nosso Deus. Aleluia. E o nosso Deus não pode ser adorado a partir dos nossos conceitos, adorado a partir das nossas ideias. Mas o nosso Deus deve ser adorado a partir da revelação de quem Ele é através das Escrituras. Então tudo aquilo que se apresenta ser parecido com Deus, ou tudo aquilo que as pessoas dizem a respeito de Deus, que não estiver de acordo com as Escrituras, deve ser rejeitado. É justamente por isso que nós encontramos muitas pessoas adorando um Deus que não conhecem. Pior, adorando um Deus que criaram em suas próprias mentes.
mas não é o Deus verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras. E um líder, ele deve conduzir o povo a conhecer a Deus e não fazer o que Arão fez. Um líder, ele deve conduzir o rebanho do Senhor a conhecer a Deus através da sua palavra. Mas infelizmente, nós temos que tomar cuidado, principalmente eu como pastor, os pastores que estão aqui e tantos outros pastores, para não fazerem como Arão, não apresentar uma distorção de Deus, apresentar um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras. Nós temos que ter muito temor do Senhor em relação a isso. E isso é muito triste, porque enquanto Moisés estava lá no monte recebendo os 10 mandamentos, antes do povo receber os 10 mandamentos, eles já quebraram pelo menos 3 mandamentos. Isso é muito triste. Eles pecaram terrivelmente contra o Senhor e eles começaram a se divertir. E essa diversão, tudo indica que era orgias, que era promiscuidade, enquanto eles estavam adorando, entre aspas, o Deus de Israel representado naquele bezerro de ouro. Ou seja, um pecado abominável aos olhos do Senhor. A idolatria é um pecado abominável aos olhos do Senhor. E Deus se irou grandemente contra o povo devido a esse pecado. Moisés desceu imediatamente do monte e naquele dia 3.000 pessoas foram mortas. Morreram por causa desse terrível pecado. E por causa desse pecado, o Senhor se irou contra o povo, dizendo que não mais iria estar no meio do povo. E aí nós chegamos no capítulo 33, vocês podem me acompanhar, por favor, e nós vamos começar a fazer a exposição do texto. Do versículo 1, o Senhor diz a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito. A infidelidade do povo não quebrou a fidelidade de Deus. Embora o povo tenha sido infiel ao Senhor, Deus continua fiel nas suas promessas. Deus continua fiel à aliança que Ele estabeleceu com o seu povo. É justamente por isso que Ele diz: Moisés, pode ir, que eu vou conceder a vocês a terra que eu prometi, porque eu sou fiel para cumprir aquilo que eu estabeleci. E é interessante que no versículo 1, você pode observar que Deus fala assim: suba deste lugar, você e o povo que você tirou. Deus está tão irado com Israel que Ele não quer nem se associar com o povo, dizendo: não fui eu que tirei esse povo, foi você, Moisés. Então, pode ir e vá para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Então a infidelidade do povo não quebrou a fidelidade de Deus. Ele estava irado com o povo, ele se recusa a ir com o povo, mas ele está prometendo que irá realmente cumprir o que ele estabeleceu, o que ele prometeu. E no versículo 2 ele vai dizer: enviarei o anjo adiante de você. Esse anjo não é o anjo do Senhor, o próprio Deus, uma teofania de Deus no meio do povo. Aqui tudo indica que esse anjo é um ser celestial que Deus está prometendo para Moisés que enviaria, para que Moisés pudesse vencer os seus inimigos. Deus está se recusando a estar no meio do seu povo, mas Ele está prometendo dar a terra, dar a vitória para o seu povo, e está concedendo enviar um anjo, para que eles pudessem ser vitoriosos. E aqui ele apresenta 7 povos, né? Os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Estes povos, eles eram mais fortes, eles eram maiores do que o povo de Israel, e eles precisariam com certeza da mão do Senhor para vencer os seus inimigos. E é justamente por isso que Deus está prometendo esse ser celestial para ir adiante deles, para dar vitória para o povo. No verso 3, o Senhor
diz: vão para uma terra que mana leite e mel, como eu prometi para vocês, a terra de Canaã, e eu não irei no meio de vocês. Deus está dizendo que vai conceder a terra, que vai dar vitória, mas Ele está se recusando a ir no meio do seu povo. Eu não irei no meio de vocês. E Ele vai dizer o porquê. Porque vocês são um povo teimoso. Vocês são um povo de dura serviço. Vocês são um povo obstinado. Para que eu não os destrua no caminho. Porque, como diz em Abacuque, Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus está dizendo: se eu estiver no meio de vocês, com a dureza do coração de vocês, com a rebeldia de vocês, eu vou destruí-los. Então eu me recuso a estar no meio de vocês. Eu me recuso a ir junto com vocês. Deus está profundamente entristecido pelo pecado do povo, porque foi um pecado terrível aos olhos do Senhor. No verso 4, quando o povo ouviu essas más notícias por intermédio de Moisés, o versículo 5 explica o versículo 4. O povo pranteou, o povo chorou, o povo se entristeceu, e nenhum deles usou as joias, estas mesmas joias que foram utilizadas para formar aquele bezerro de ouro, essas mesmas joias que eles usaram para se prostituir diante daquela imagem abominável. E eles tiraram essas joias, porque também era um costume do Oriente Médio antigo de demonstrar arrependimento, era rasgar as vestes e se despir das joias. Então aqui também é uma atitude de arrependimento. Mas o próprio Deus queria que eles tirassem as joias, que eles tirassem os enfeites. Observe no versículo 5 a explicação do versículo 4. Moisés, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês ainda por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Tirem as joias. É o próprio Deus que falou para Moisés ordenar ao povo para que eles tirassem as joias. No versículo 6, vai dizer que todos os filhos de Israel tiraram as suas joias, desde o Monte Horebe em diante. Ou seja, eles tiraram as joias naquele momento e nunca mais voltaram a usar. Justamente porque Deus sabia do coração rebelde do povo. Deus sabia que esse povo era inclinado constantemente a outros deuses. Então, para que eles não fossem, por exemplo, influenciados pelos inimigos que eles teriam que enfrentar ainda, para não fazer com que essas joias se tornassem espécies de talismãs ou meios de adoração a outros deuses, então Deus fez questão de tirar esses enfeites, essas joias do meio do povo, para que eles não mais usassem, como forma de arrependimento e de quebrantamento, e para evitar o que eu acabei de mencionar. No versículo 7, vai dizer que Moisés, ele costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda do encontro que estava fora do arraial. É importante salientar que a tenda aqui não é o tabernáculo, porque o tabernáculo ainda não havia sido construído. Essa tenda era a própria tenda de Moisés, que estava dentro do arraial do povo, em que o Senhor vinha e se manifestava na tenda em que Moisés estava no meio do povo, representando que Deus estava no meio do seu povo. Mas Moisés, ele pega essa tenda, na qual ele se encontrava com o Senhor, e ele coloca fora do arraial, justamente para mostrar para o povo o descontentamento do Senhor para com eles. Deus queria que o povo soubesse que Ele não queria estar no meio deles. Deus queria que o povo soubesse que Deus não queria se manifestar no meio deles, devido ao terrível pecado que eles cometeram contra o Senhor.
E o texto vai dizer no versículo 7 que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro. Então não era apenas Moisés que se encontrava com o Senhor naquela tenda. Outras pessoas poderiam ir para encontrar com o Senhor na tenda. Porém, Deus apenas se manifestava de forma esporádica quando Moisés ia à tenda. Versículo 8. E aqui vai dizer, quando Moisés saía para a tenda, fora do arraial, todo o povo se erguia, todo o povo se levantava para acompanhar Moisés indo para a tenda do encontro fora do arraial. Cada um em pé à porta da sua tenda, seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. As pessoas olhavam para Moisés com expectativa, porque eles estavam tristes, quebrantados, porque o Senhor não queria mais manifestar no meio deles, o Senhor não queria mais habitar no meio deles. Então, quando eles viam Moisés indo para a tenda do encontro, eles observavam, porque eles sabiam que Deus iria se manifestar. Aí no versículo 9, diz que quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E no versículo 10, diz que todo o povo, ele olhava, o povo enxergava aquela coluna de fogo ali na porta da tenda, quando Moisés entrava para buscar o Senhor. E todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, da sua própria tenda, e adorava ao Senhor. O povo estava quebrantado, o povo estava naquele momento triste, porque Deus estava irado com eles. Mas era um povo obstinado. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. É importante entender que quando fala que Deus falava com Moisés face a face, não está falando que Moisés via a face de Deus, porque o próprio versículo 20, o próprio Deus diz que ninguém consegue ver a sua face e continuar vivo. Então a expressão aqui, que Moisés falava face a face com Deus, está falando da intimidade que Moisés tinha com Deus, que Moisés acessava o coração de Deus. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Provavelmente, Josué ele morava na tenda também. E logo depois se tornou o sucessor de Moisés. No versículo 12, queridos, nós temos então o conteúdo da intercessão de Moisés pelo povo. O conteúdo da intercessão de Moisés pelo povo. E é interessante, queridos, que a base da intercessão de Moisés para o povo está totalmente apoiada naquilo que Deus falou e naquilo que Deus prometeu. Moisés ele não tem como base, por exemplo, argumentos sobre a fidelidade do povo de Israel, porque o povo de Israel era tudo menos fiel. Então, Moisés estava usando como argumento da sua intercessão, como base a sua intercessão, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu. Moisés estava falando para Deus aquilo que Deus já tinha falado. Moisés estava recordando, entre aspas, para Deus aquilo que ele havia prometido. E você pode ver isso na oração e na intercessão de Moisés pelo povo de Israel. E é importante entender que Moisés aqui é um protótipo, é uma tipologia de Cristo como nosso intercessor. Ele é uma figura que está apontando para uma realidade futura. Vamos ler aqui o verso 12, que é o conteúdo dessa intercessão. Vocês podem acompanhar comigo no verso 12. Então Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, como o Senhor disse no verso 1. Mas não me dissestes que enviarás comigo. Basicamente, parafraseando, é como se Moisés estivesse dizendo: o Senhor disse que enviará um anjo, mas o Senhor deixou incerto que tipo de anjo é esse, como será isso. Mas o cerne da intercessão de Moisés é que ele se recusava a ir para qualquer lugar sem que Deus estivesse no meio do povo.
E ele diz, mas disseste. Aí Moisés usa o que próprio Deus falou para ele. Eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Então basicamente é assim, Senhor, já que tu disseste que eu te conheço pelo nome, que você me conhece, que o Senhor me conhece pelo nome, e que eu achei favor aos seus olhos, então Senhor, me mostre, como diz no versículo 13, me acompanhe, me faça saber neste momento o teu caminho. Então quando ele diz, me mostra o teu caminho, basicamente o que Moisés está dizendo, me mostra os teus propósitos, me mostra a tua vontade, me mostra os teus desígnios, porque eu quero andar conforme o teu querer, eu quero andar conforme a tua vontade, e eu sei que a tua vontade que já foi revelada, tem tudo a ver com o Senhor habitando no meio do seu povo. E ele diz, para que eu te conheça, e obtenha favor diante de ti. Aí ele diz no final do versículo 13, e lembra-te que esta nação é teu povo. Lembra-te, Senhor, que esta nação é o teu povo. No versículo 14, Deus responde a Moisés, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Moisés com certeza ficou feliz com essa declaração do Senhor, mas ainda não estava satisfeito, porque Moisés não queria apenas que o Senhor estivesse com ele, mas Moisés queria que o Senhor estivesse com o povo. Então você observa que Moisés ele sempre puxava para o povo. No versículo 15, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, e algumas traduções está, se não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não for conosco, se a tua presença não estiver no meio do seu povo, não nos faça sair deste lugar. Aí no versículo 16 ele usa alguns argumentos para o Senhor. Pois como se poderá saber que alcançamos de fato o favor do Senhor, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então, basicamente o que Moisés está falando ao Senhor é, Senhor, como saberemos que achamos o favor do Senhor, se o Senhor não estiver em nosso meio? Não é o fato do Senhor estares em nosso meio que nos torna diferentes dos demais povos? Porque, queridos, entenda, Israel não era um povo diferente porque eles eram mais intelectuais. Muito pelo contrário. Até porque tinha outros povos que eram mais desenvolvidos em tecnologia do que o próprio Israel. Israel não era diferente dos demais povos devido à estrutura física que eles tinham, à força, até porque os inimigos que eles iriam enfrentar, muitos deles eram gigantes, e eles se consideravam gafanhotos perto desses gigantes. Então Israel não era mais inteligente que os demais povos, Israel não era mais forte do que os demais povos, e nem mais organizado, mas o que diferenciava Israel dos demais povos é a presença de Yahweh no meio deles. É a presença do Deus Todo-Poderoso no meio do seu povo. E é isso que Moisés está dizendo, Senhor, o que nos distingue, o que nos diferencia, o que nos faz ser um povo separado, é a presença do Senhor em nosso meio. E nós, a nossa identidade como povo, é que o Senhor habita em nosso meio. A identidade do povo de Deus está na habitação de Deus no meio do seu povo. Glória a Deus. Continuando a exposição, no versículo 17, o Senhor diz a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Aqui no versículo 17 é como se o Senhor estivesse dizendo para Moisés: eu vou atender o seu pedido, eu vou fazer o que você está clamando, o que você está pedindo. Justamente, queridos, porque o que Moisés está intercedendo é justamente aquilo que estava no coração de Deus.
E no versículo 18, Moisés vai fazer uma petição ao Senhor. Só que essa petição, primariamente, Moisés faz porque ele ainda queria uma certeza, uma confirmação de que Deus realmente estaria no meio do povo, que o Senhor iria estar no meio do seu povo até a terra prometida. Mas tem outro aspecto pelo qual Moisés ele faz esse pedido. É justamente porque Moisés queria conhecer a Deus de forma mais profunda. Moisés queria ter uma revelação mais profunda de quem Deus é. Ele tinha esse anseio no coração também. E observe o pedido que Moisés faz ao Senhor. Peço, no versículo 18, que me mostres a tua glória. Quando fala de glória aqui, está falando da junção de todos os atributos do Senhor. Quando falamos de glória, é como se nós pegássemos um liquidificador e colocássemos todos os atributos de Deus dentro desse liquidificador. Depois bateríamos e o que sairia nesse milkshake era a glória de Deus, todo o seu esplendor. Então, quando Moisés fala, mostra-me a tua glória, ela mostra-me quem tu és em plenitude. Mostra-me o teu esplendor. Aí no versículo 19 o Senhor vai dizer, farei passar toda a minha bondade. Então Deus, ele fala para Moisés que vai revelar a sua glória, revelando a sua bondade. Justamente mostrando que quando ele fala que vai revelar a sua glória, ele está revelando os seus atributos. A sua bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Quando ele fala proclamarei o nome do Senhor, eu proclamarei, eu me revelarei em minha natureza a você, Moisés. E ele traz essa declaração: terei misericórdia de quem não tiver misericórdia, e me compadecerei de quem não me compadecer. Aqui o Senhor está deixando claro que Ele vai se revelar porque Ele quer. Ele vai habitar no meio do povo porque Ele quer. Porque Ele está mostrando que Ele é um Deus livre, um Deus soberano, que faz o que Ele quer. No versículo 20, o próprio Deus acrescenta para Moisés: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Nenhum ser criado tem a capacidade de ver o esplendor pleno da glória de Deus. Porque aquele que se deparar será dizimado. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim onde ficará sobre a rocha. Ele está dizendo: fique nessa rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. No versículo 3: depois que eu tirar a mão, você me verá pelas costas. A palavra costas aqui no original tem uma ideia do que sobra, do que fica. Então basicamente o que Deus está dizendo a Moisés: eu vou deixar você ter um vislumbre da minha glória, do pouco que ficar quando eu passar. E logo no versículo, capítulo 34, Moisés ele tem essa experiência, a ponto do seu rosto brilhar diante do resplendor da glória de Deus. Então, já fizemos a interpretação do texto, bem rápida, não entrando tão profundo, mas já trazendo um entendimento do que está escrito aqui. Eu quero trazer algumas aplicações aos nossos corações pelo Espírito Santo. A primeira aplicação que eu quero trazer é que Deus continua fiel, mesmo diante das nossas infidelidades. A nossa infidelidade não é capaz de mudar a fidelidade de Deus. E isso é maravilhoso, porque isso é graça, isso é misericórdia. Porque Deus é fiel a nós, mesmo muitas vezes nós não sermos fiéis a Ele.
E isso é maravilhoso, porque isso deve nos levar a uma profunda adoração, a um profundo reconhecimento da bondade e da graça do Senhor, porque Ele é fiel. O seu caráter é imutável. Se Ele estabeleceu uma aliança, Ele é fiel para cumprir essa aliança. A fidelidade de Deus, a nossa infidelidade não muda a fidelidade de Deus. A segunda aplicação que eu quero trazer aos irmãos é que o arrependimento atrai a presença de Deus. Você pode observar no versículo 4 que o povo chorou, o povo pranteou, o povo tirou suas joias, porque Deus ordenou que eles tirassem. E no versículo 8, o povo, quando a tenda do encontro foi tirada do meio do arraial e foi colocado distante do arraial, você pode observar que, claro, Deus não queria se manifestar no meio do povo. E quando Deus se manifestava, era por causa de Moisés. Porém, por mais que a tenda estivesse longe do arraial, ainda assim, era possível Israel ver a manifestação do Senhor. Então, de certa forma, o que nós encontramos aqui é a graça de Deus. E justamente o arrependimento do povo permitiu que o povo, de certa forma, pudesse ver a manifestação da presença de Deus na tenda do encontro. Então é importante entender, queridos, que o arrependimento traz a manifestação da presença de Deus. Reconhecer os nossos pecados atrai a manifestação da presença de Deus. E a própria manifestação da presença nos leva também ao arrependimento. Então, queridos, isso é importante entendermos. Se nós queremos de fato experimentar as manifestações de Deus em nosso meio como povo do Senhor, nós temos que ser um povo quebrantado, um povo que reconhece, um povo que se arrepende daquilo que desagrada o coração de Yahweh, porque o arrependimento atrai a presença manifesta do Senhor. Amém? Também eu quero trazer aos irmãos uma aplicação que se encontra na própria intercessão de Moisés. Moisés aqui, a intercessão de Moisés, como eu já falei, está apoiada naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Então isso nos ensina, queridos, que intercessão é falar para Deus aquilo que Ele já falou para nós. Amém? Então a base da nossa intercessão deve ser a palavra de Deus. Quanto mais nós oramos a palavra, mais nós teremos resultados nas nossas intercessões. Porque através da palavra Deus revela os intentos do seu coração. E quando você ora aquilo que Deus já revelou que quer fazer, você terá resultado, queridos. E aqui também aponta para uma realidade futura de Moisés, representando o próprio Cristo como intercessor. Porque na nova aliança Jesus é o nosso intercessor. Jesus é aquele que ficou em nosso meio, entre nós e Deus, como mediador. Na cruz Ele foi o nosso substituto, mas Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Moisés também ele está apontando para uma realidade futura que nós já experimentamos ao estar em Cristo. E última aplicação que eu quero trazer, que é a que eu mais quero dar ênfase aqui esta manhã, é que a nossa identidade consiste na presença de Deus em nosso meio. Aleluia. A presença de Deus é o mais importante para a nossa vida como povo de Deus. Nós não podemos negociar a presença de Deus. Queridos, o que tornava, como eu já falei, o povo de Israel o povo separado de Deus é a presença de Deus no meio do seu povo. Moisés se recusou a fazer qualquer outra coisa
Moisés se recusou a ir enfrentar os inimigos, porque Deus se recusou a estar no meio deles. E isso é interessante porque Deus prometeu para Moisés vitória. Deus prometeu para Moisés a terra prometida. Deus prometeu para Moisés tudo aquilo que eles iriam experimentar na terra prometida. Tudo eles iriam receber. Mas Deus estava dizendo: mas eu não vou com vocês. E aí mostra o coração daqueles que de fato pertencem ao Senhor. Porque aqueles que de fato pertencem ao Senhor entendem que não importa o que eles venham conquistar, não importa o que eles iam receber até do próprio Deus, mas se Deus não estiver presente, nada importa. Porque a presença de Deus é a nossa identidade, a presença de Deus é o mais importante, é o que realmente importa. Sem a presença não temos nada, sem a presença não somos povo. E embora Deus esteja falando aqui para o povo de Israel na velha aliança, na nova aliança em Cristo Jesus, nós somos o povo adquirido de Deus. Porque na velha aliança, queridos, Deus de forma esporádica manifestava no meio do seu povo, mas de certa forma ele habitava mais utilizando meios como, por exemplo, a Arca da Aliança ou o tabernáculo. Mas o que Deus sempre quis para Israel não é que Israel se tornasse uma nação com sacerdotes, mas o que Deus queria para Israel é que se tornasse uma nação de sacerdotes. Ou seja, que todos aqueles de Israel pudessem ter acesso à presença, pudessem ter relacionamento com Deus. Na realidade, Deus queria que todos fossem como Moisés. Mas isso não aconteceu por causa do pecado. Mas tudo isso tem um plano de Deus que estava sendo construído, é o que nós chamamos da história da redenção. Tudo estava sendo apontado para a pessoa de Jesus, que Deus agora estabeleceu. Ele sempre quis fazer isso, por intermédio do seu Filho Jesus. Que através do sacrifício do seu Filho Jesus, que através do sangue do seu Filho derramado no madeiro, aqueles que creem em Cristo, aqueles que recebem a Cristo, estes são feitos povo de Deus, e não somente têm acesso à presença, mas eles agora se tornam a morada da própria presença. A morada da própria presença. A igreja é a morada de Deus. Nós somos o povo de Yahweh. Ele habita em nosso meio. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 23, vai dizer que a igreja é o santuário de Deus. Então, a presença de Deus está em nós, e nós temos que honrar a presença, desejar a manifestação da presença, não querer fazer nada sem a presença. Eu quero que você saia nessa manhã totalmente desesperado pela presença de Deus. Eu quero que você, na segunda-feira, hoje, se você for trabalhar, que você saia para trabalhar dizendo: Senhor, eu não vou a lugar algum se o Senhor não for comigo. Eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Senhor, eu sei que o Senhor já está em mim, mas eu tenho prazer em dizer: venha comigo porque eu te amo, Senhor. E que aonde você for, quer em casa, quer no trabalho, que você possa ter consciência da presença de Deus e sempre depender da presença, honrar a presença, exaltar a presença de Deus. Nós precisamos honrar a presença. E um povo que honra a presença, e um povo que tem consciência da sua identidade como morada da presença, é um povo que vai experimentar constantemente a manifestação da presença. Nós precisamos, queridos, honrar a presença de Deus. E quando nós estamos aqui ceando, nós estamos também nos alegrando. Nós estamos agradecendo ao Senhor, obedecendo uma ordenança do Senhor e entendendo que Deus manifesta a sua presença por meio dos sacramentos.
por meio das ordenanças. Então, nós que estamos aqui ceando, nós estamos obedecendo uma ordenança do Senhor. E Jesus está aqui em nosso meio espiritualmente. Então esse momento de ceia é o momento de nos alimentarmos da presença de Deus em nosso meio. A presença de Deus está fluindo nesse lugar enquanto nós estamos ceando. Nós temos que ter essa consciência e adorar ao Senhor pela sua presença em nosso meio. Amém? Vamos ficar sobre nossos pés, por favor. Aleluia.